Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ela vê a semente como algo mágico, um organismo vivo, nobre, desafiador, que pulsa, inspira e move. E talvez por isso já tenha dedicado 45 anos de vida a entender cada detalhe dessa matéria-prima que carrega o futuro nas mãos. Na voz e nos olhos da doutora Maria de Fátima Zorato, não há cansaço, há paixão. A mesma que a levou da rotina em um laboratório no Paraná a projetos em todas as regiões do Brasil, sempre com o propósito de aumentar a qualidade da semente de soja brasileira. Durante a jornada enfrentou desafios, mas não se curvou. Criou metodologias, implantou sistemas, formou gerações. Hoje, mesmo com um nome reconhecido entre os mais importantes do mundo das sementes, segue em campo, literalmente, ajudando produtores a decifrar gargalos e descobrir caminhos. Ela testemunhou e participou ativamente dos principais saltos tecnológicos da nossa soja, do tempo em que as cultivares eram limitadas e a produtividade mal passava dos 1.000 quilos por hectare, até o cenário atual, em que os novos materiais genéticos superam a marca dos 6.000 quilos. Da mesma maneira, acompanha de perto a chegada das tecnologias que prometem redesenhar o futuro genético das lavouras e não tem dúvidas de que o avanço será ainda mais rápido e exigirá conhecimento de excelência. Da fitopatologia à biotecnologia, do campo ao laboratório, o olhar atento e o amor da doutora Fátima pela inovação continuam moldando o que virá. No bate-papo, mergulhamos na história dessa profissional que transformou dados em decisões, ciência em resultado e a genética em estratégia de desenvolvimento nacional. Doutora Maria de Fátima Zorato, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Já nos encontramos várias vezes em eventos, principalmente eventos, claro, ligados à sojicultura, à qualidade das sementes, Sempre fica aquele desejo de conversar com mais profundidade, trazer um pouco da tua história aqui no podcast, mas é sempre muito corrido e agora chegou o momento, aproveitando a tua presença aqui em Cuiabá, de bater esse papo e levar para que as pessoas que estão do lado de fora da cadeia da soja, entender um pouco mais do trabalho que a senhora ajudou a desenvolver nesses últimos 45 anos. Tem muita história para contar. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu estou muito feliz, lisonjeada de estar aqui com você no podcast. Me fala rapidamente, o que significa semente de soja para a senhora? Ela significa algo misterioso, mágico, alguma coisa nesse sentido. Ela é desafiadora, ela me desafia dia a dia. Eu acho que é isso que nós temos. E eu acredito até o próprio cliente também vê dessa forma, O cliente usuário de sementes, ele vê como ela é misteriosa. O que vem pela frente, em termos de tecnologia, em termos de qualidade, em que envolve, todo o que envolve. Então eu vejo ela dessa forma, eu vejo ela mágica. É uma magia que capturou a sua atenção durante 4 décadas e meia. Me fala um pouquinho da tua história, de onde a senhora vem, a tua origem e como que a agricultura, como que a soja em especial passou a fazer parte da tua vida com mais profundidade. Na verdade, eu comecei minha vida profissional em Londrina, no Paraná, e eu sempre trabalhei muito junto, porque eu trabalhei numa cooperativa, iniciei numa cooperativa, e essa cooperativa era muito próxima da Embrapa Soja. Então eu tive uma ligação desde o início que eu entrei para trabalhar junto com o pessoal da tecnologia de sementes da Embrapa Soja. Dr. França Neto, Dr. Francisco Crisanovos, Dr. Ademir Hennig, Dr. Nilton Pereira, que já faleceu, Dr. Geraldo. Então todas essas pessoas foram muito importantes na minha vida. Eles me mostraram que existia alguma coisa muito sensacional para que a gente pudesse trabalhar. E a pesquisa é algo fascinante. A pesquisa, porque quando você trabalha só no seu dia a dia, você não tem muito tempo, de ficar assim, investigando muito e tal. E quando você trabalha junto com pessoas muito próximas ali, você percebe qual trabalho está sendo realizado, quais as respostas que estão sendo dadas, você se empolga demais. E aí você busca. E no meu caso, Londrina é uma região muito difícil de fazer sementes. Então eu estava fazendo sementes numa região
difícil, né? Estava trabalhando dentro de um laboratório com qualidade de sementes, muito difícil, numa época em que nós tínhamos um outro tipo de genética do que nós temos hoje, certo? Muito diferente, eu chamo ela de caipirona, aquela genética lá do passado. E aí, o que aconteceu? Conforme eu ia sentindo as dificuldades, porque lugar difícil de fazer semente, temperaturas mais elevadas, chuva com frequência em colheita, então tudo isso te traz um desafio muito grande, né? Esse desafio, ele foi rompido exatamente junto com a pesquisa, porque eu percebi o tempo todo que eles estavam fazendo alguma coisa. Você tem fungos em final de colheita. O que tinha? A Embrapa já tinha alguma coisa, né, do diagnóstico completo de qualidade, mostrando que você poderia ter alguns fitopatógenos que estariam atrapalhando a qualidade de sementes. Então, sempre você vai buscando nisso daí. E um lugar difícil faz você estudar. Um lugar fácil não faz você sair do lugar. As dificuldades que nos fazem crescer, né? E eu fui sempre buscando, e junto com pessoas que realmente me deram muito apoio, né? E chegado um X tempo, aí eu fui para a Associação do Paraná, em Ponta Grossa, na Pazem. Fiquei algum tempo lá e depois eu vim para o Mato Grosso. O Mato Grosso, na verdade, eu sentia ele exatamente como Londrina, porque é um estado quente, né, que tem temperaturas elevadas, com chuvas também na colheita. Então, o desafio que eu enfrentava lá era o desafio que estava aqui. A senhora veio para cá em nos anos 90? Na verdade, eu tenho uma história muito interessante com o Mato Grosso. Eu conheci, porque como eu participava ajudando os pesquisadores da Embrapa nos cursos, nos treinamentos, porque eu estava muito próxima deles ali, eles me chamavam para ajudar nos treinamentos que está tendo, inclusive, essa semana lá em Londrina, que é o Diacon. E, com isso, o pessoal do Mato Grosso foi para lá. Foi produtores, assim, renomados. Gilberto Gellner, por exemplo, né? Foram participar, Elusa, do INDEA, participaram, então, do treinamento que estava sendo lá. Quando eles descobriram que eu não era a funcionária da Embrapa, principalmente o Gilberto, mas o Mato Grosso precisa de uma pessoa igual a você. Mas mesmo assim, na época eu não me senti com segurança para vir embora. Porém, no ano 88, eu acho que isso tinha sido 86, 87. 88, o Mato Grosso teve um problema seríssimo, muita chuva na colheita, pouca semente que existia na época, que era em torno, vamos colocar, 50 mil sacas. O que aconteceu? Não passava. Por quê? Reprovava por causa de fungos que a gente sabia detectar, que era o Fusarium famopsis no caso. E que fica no tegumento e que você enxerga o tetrazóleo muito bem, porque não mostra o fungo, que é um teste que nós fazemos, mas a germinação, por ele estar ali no tegumento, aquele patógeno hospedeiro ambiente funciona muito bem aí, porque eu tenho um papel úmido, eu tenho a semente que tem um problema de patógeno e eu tenho a temperatura ideal para ele. Então aquilo fazia com que não houvesse germinação. E o Gilberto me mandou sementes então para o Paraná, para que eu fizesse análise para eles, para detectar o que era. Quando eu detectei que era isso, poxa, nós temos condição de trabalhar em cima disso e aprovar os lotes, né? E nós fizemos um baita de um trabalho junto com o INDEA, né, que precisava de sementes tratadas, tudo certinho, então fizemos todo um trabalho, e o Ministério de Cuiabá aqui foi maravilhoso, ajudou bastante a gente nesse sentido, e aprovamos os lotes ali. Então já tem uma história ali. Depois eu vim novamente, 96 na verdade, eu vim para fazer um trabalho, uma parte do meu mestrado, que era tratamento industrial. Inclusive, meu trabalho é base desse tratamento industrial que nós temos hoje, que tinha uma encomenda dentro da Embrapa Soja. E então, nós viemos para o Mato Grosso também. O Gilberto, a Fazenda Girassol, me ajudou muito nesse aspecto, que foi lá dentro, né, que nós fizemos. E o que aconteceu? Neste período que eu estava fazendo esse trabalho, a Fundação Mato Grosso já estava com 3 anos e tinha material para ser distribuído, né? As cultivares estavam sendo produzidas para dar suporte para o Mato Grosso. O que nós fizemos? Eu trabalhei junto com o trabalho de tese, de mestrado que eu fazia da dissertação. Eles me pediram para fazer o trabalho da Fundação de laboratório, porque eles não tinham laboratório, né? E eu fui fazendo para poder ajudar na distribuição. E com isso,
Eles falaram, não tem condição de você voltar para ficar aqui definitivo? Nós podemos fazer um trabalho grande dentro da Prosmate. Foi aí que nasceu o Sistema de Qualidade em Sementes, que é o SQS, famoso aqui no Mato Grosso. Inclusive, se eu puder fazer um adendo aqui, eu fiquei muito feliz outro dia, eu fui fazer uma palestra em Nova Mutum, numa terça-feira, às 19 horas, quer dizer, um horário ruim, né, e tal, e lotou a sala. E muitos vieram me abraçar, porque eles falaram assim, há 30 anos nós estamos te acompanhando, Fátima. Né? Então é uma coisa gostosa isso, saber como você pode ajudar as pessoas aqui do estado, né? Porque eu vim para a Prosmate, então fiquei coordenadora da Prosmate durante 10 anos, né? Fizemos um trabalho extraordinário lá dentro de ajuda aos produtores, né? Multiplicamos o pão, na verdade foi isso que nós fizemos. Hoje o laboratório é maior que tem na América Latina, muita gente muito treinada nós temos dentro daquela Prosmate, então isso daí é uma coisa muito importante, né, que o Estado realmente deve muito para essa Prosmate. E depois eu fui para a Bahia, eu não estava feliz ainda porque faltava biomas para conhecer, né, fui para a Bahia, fiz um trabalho também muito interessante, e quando eu estava querendo me aposentar, né, eles falaram de jeito nenhum, porque você conhece muitos, principalmente a soja. Né? E aí eu comecei a fazer o trabalho de assessoria de qualidade para as pessoas. Hoje eu faço o Brasil inteiro, né? Do começo ao fim do Brasil. É Piauí, é Pará, é Maranhão, Rio Grande do Sul. Outro dia eu estava no Maranhão, em São Luís, e eu fui lá para Passo Fundo. Quer dizer, você passar o Brasil inteirinho, né, para fazer coisas extremas. E é muito interessante porque, nesse aspecto, você fica conhecedor de o todo que está acontecendo. Aquela cultivar que está lá no Piauí, ela pode estar aqui também. Então, como é que ela está se portando em lugares diferentes, né? Então, com isso, eu tenho participado muito de projetos junto com o GDM, que hoje é uma obtentora expressiva no país. Tenho participado de projeto Eleva do Rio Grande do Sul, né? Nós fazemos um trabalho, porque o Rio Grande do Sul tem bastante semente salva, e a gente quer mostrar que semente é uma coisa muito importante, que é significativo para o nosso futuro. E eu participo aqui com a Prosmate com esse trabalho do segundo, na verdade, com rede de laboratórios do Cerrado, que nós estamos no segundo workshop, que é para melhorar as metodologias. Excelente. Eu vou fugir completamente do roteiro habitual aqui, né? Eu gosto do bate-papo vivo assim, né? O que move a senhora? Eu acho que é a paixão pela semente. Eu acho que isso daí, ela é desafiadora, né? A semente é desafiadora e eu tenho uma paixão muito grande e as pessoas sentem isso, inclusive, porque eu dedico a minha vida, o meu estudo, o meu conhecimento todo para a semente. Então, eu acho que ela é nobre demais. Ela merece isso da gente, sabe? Ela merece. Ela é alimento, né? Então, eu acho que isso daí, para mim, é a maior felicidade eu saber que eu estou trabalhando e como que as nossas mãos estão distribuindo sementes para esse Brasil afora, né? De ajudar as pessoas a fazer um produto de melhor qualidade, a entender com que estão trabalhando. Então isso daí, e o trabalhar com pessoas, porque as pessoas também estão desafiadoras atualmente, né? Mas a partir do momento que você tem uma pessoa que tem uma cabecinha diferente como a turma de hoje, mas que você entende o que eles estão querendo. Como que é? A turma de agora trabalha com propósito. Então, se ele sabe do propósito dele, poxa, você sabe com que você trabalha? A primeira pergunta que eu faço, você sabe o que é a semente? Né? A semente realmente é o organismo vivo, nobre, que está na nossa mão e que nós distribuímos ele para o país inteiro. Né? Então, nós temos que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Eu gosto muito dessa paixão com que a senhora menciona, né, e fala sobre o tema, e me recordou que a senhora até citou o França Neto, né, participou há algum tempo já do podcast, e ele frisa especialmente nos eventos onde ele está, né, não falem que semente é um insumo, semente é matéria-prima, né, a partir dela que nasce tudo, né, que a gente consegue construir a cadeia produtiva. Aliás, um grande abraço para o França Neto, tá sempre ouvindo aqui, é um querido, né, um trabalho espetacular, e fala com esse brilho nos olhos, né, eu acho que isso é muito gostoso de ver, por isso, né, o bate-papo, muitas vezes o presencial, olhando o olho no olho, ele é diferente porque a gente consegue ver a verdade, todo o sentimento da pessoa. E fica muito claro que a paixão que a senhora tem sobre semente nesse bate-papo fica muito claro. E é gostoso, e as pessoas me perguntam muito, porque eu viajo constante, o tempo todo, e as pessoas, mas você não está cansada, você não cansa? Não, quando você faz o que você gosta, você não cansa.
Na verdade, eu passo raiva dos aeroportos. Isso eu passo. Não tem como também. Não tem como. Mas que o que eu faço não me cansa, não. Outro dia eu estava numa empresa fazendo um trabalho de apresentação o dia todo. Foi muito legal. E aí a pessoa teve que sair. E quando ele retornou, um X tempo depois, ele disse assim, meu Deus, quando eu saí você estava no 320. Quando eu retornei, agora no final, você está no 380. Ele achou que eu ia me encontrar cansado. Não, eu estou muito bem, obrigada, né? Porque aquilo te move, aquilo você se empolga de querer mostrar, olha, se você fizer assim, você vai ganhar, né? Então, o meu jogo é ganha-ganha o tempo todo, sabe? Então, eu acho que isso daí é muito importante. É excelente, é do jeito que a gente encara também as coisas, né? Acho que esse olhar, ele é fantástico, né? A gente não se curvar diante de qualquer tipo de obstáculo ou de qualquer tipo de contratempo que existe e tem que existir mesmo. Pelo contrário, aliás, ele existe que é para o nosso crescimento também. Eu concordo com isso. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Vamos lá, como eu já mudei completamente a ordem, só para a gente ter aqui o registro. Onde que a senhora falou que começou em Londrina, Caíra? A senhora é de Londrina? Eu sou de Londrina, Paraná. Já tinha agricultura no sangue, na veia? Sim, os pais sim, eu produtores? sou, meus avós eram da área, só que a nossa área era café, né? Aí a geada 75, foi aquela geada negra, acabou tudo, aí todo mundo partiu para outra coisa, mas eu sempre tive na veia, realmente, essa parte da agricultura, né? Eu gosto demais. Nunca teve dúvida do caminho que seguiria? Nunca. Fez agronomia? Nunca. Fiz biologia, mas o mestrado na área da agronomia em fitopatologia, que foi com o Dr. Ademir Henning, e depois o doutorado em ciência e tecnologia na UFPEL, lá no Rio Grande do Sul. O Dr. Silmar Pesque, que é dono da revista Seed News, ele foi meu orientador de vida também, tanto ele como o Ademir. Você sabe que o Seed News eu estava vendo ontem, inclusive, né, antes eu sabia que a gente teria essa oportunidade, né, de bater esse papo hoje. Eu estava vendo algumas coisas sobre tua carreira, né, e tinha uma reportagem que mostrava 5 pessoas que você precisa conhecer do mundo das sementes, né, no Seed News. E tava o nome da senhora lá. Eu falei, que bacana, né? A senhora lembrou aqui dele e realmente é muito bacana esse trabalho focado diretamente num segmento tão importante, né? É importante. Você nunca, desde o primeiro dia, quando eu comecei a minha vida profissional, eu já sabia que eu queria trabalhar em laboratórios, não sabia se era semente, mas era um laboratório, que eu queria trabalhar em laboratório. E de repente me surge dentro de casa, porque eu morava em Londrina, uma oportunidade de trabalhar com sementes, né? E ali foi a minha paixão, realmente eu me apaixonei pelo setor sementeiro, né? E a semente como um todo, e os desafios que ela nos traz. Então isso é muito importante, a gente estar, né, sempre olhando por esse sentido, né, do que você vai fazer para melhorar, do como você vai fazer para melhorar as pessoas que estão à sua volta. E eu tive a grata satisfação na minha vida profissional de encontrar pessoas maravilhosas, a exemplo do meu chefe da Embrapa, da Valcop em Londrina, que me incentivou muito, a turma da Embrapa Soja, o Dr. Romeu Kiel, da área de melhoramento, a turma de sementes, nem se fala, né, que eu já citei os 3 maravilhosos lá. E depois eu tive muita gente boa na hora também, o Dr. Silmar Pesque, na hora do doutorado. Aqui eu encontrei muita gente boa, né? Eu vim pela mão do Gilberto para Mato Grosso. Então são pessoas que me abriram as portas realmente do que eu poderia falar, olha, você tem condição de nos ajudar.
celular. Então, eu acho que isso daí foi, assim, maravilhoso. Que legal. Deixa eu lhe perguntar, assim, o podcast aqui, ele é aberto, então as pessoas, né, a gente gosta de traduzir para quem é da área rural, para quem também não é, para tentar, né, levar essa mensagem do campo, essa realidade do campo para as pessoas, especialmente que são da área urbana. E aí, para quem está ouvindo, fala, como que é trabalhar no laboratório? Qual que é a rotina de quem trabalha no laboratório buscando desenvolver sementes de melhor qualidade, testes que afiram essa semente? Essa semente. Olha, esse daí é um grande trabalho que é realizado e é um trabalho, assim, de rotina mesmo, que você tem que estar tecnicamente preparado, treinado, por isso que eu faço muito treinamento para realmente adequar, principalmente com as atualizações, né, que vão ocorrendo, e ele exige aquele determinado perfil dentro do laboratório, que é o perfil de quem? Quem é um analista? É o observador, é o que traz o resultado, né? Hoje um analista é luz dentro do setor de sementes, porque ele está trazendo todos os indicativos do que está acontecendo naquela produção, seja ela de 2 milhões de sacas, seja ela de 200 mil sacas, entendeu? Esse analista está trazendo essa qualidade vai ser reportada para o campo. Então, nós temos que fazer o nosso melhor, né? Então, são testes que são testes padronizados, né? Que estão dentro de metodologias que nós temos que seguir. Então, realmente, esse trabalho, ele é de detalhe. E quanto mais você for observador do detalhe, mais ganho você vai ter nesse resultado. Sabe? Então, hoje nós não podemos, né, trabalhar, não, é rotina, mas é uma rotina diferente que te traz desafio todo santo dia. Porque está mudando a genética, como nós falamos, tem uma genética mudando, tem um clima mudando, então tudo isso te traz desafios. Então, como trabalhar isso? Tem coisa que acontece que vem para a sua frente e você fala, de onde saiu isso? Né? Eu tenho que descobrir. Então, o analista, ele é desse jeito, ele tem que ficar... Ele é um pesquisador, na verdade. Né? Eu falo, pessoal, analista é pesquisador. Que ele tem que observar, ele tem que trazer à tona para que se tome uma decisão. Eu só tomo uma decisão a partir da mão dele. Né? Porque existem os líderes dentro, mas o líder é responsável de pessoas são responsáveis de resultados. Então, é isso que nós temos que trabalhar muito. Tá? Excelente. E as metodologias têm que ser seguidas. Quando eu dou uma desviadinha mínima que seja, eu posso trazer um prejuízo enorme para o setor. Tá? Então, isso é muito importante. Nesses 45 anos, doutora, vamos tentar colocar em número, né? Qual era a produtividade, desempenho da semente de soja 45 anos atrás e para a gente entender a evolução até hoje? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Nós tínhamos 1.000 e poucos sacos, né? Era essa a produtividade. Com cultivares que não passavam de meia dúzia. Não passava de meia dúzia, a gente sabia certinho, ficamos anos trabalhando com a mesma cultivar. Você tinha um domínio... 1.000 e poucos quilos por hectare. Aí você tinha cultivares poucas, que você tinha um domínio total delas, você sabia como é que elas iam responder nessa condição, nessa condição, nessa condição. E, de repente, em 1997, teve a Lei de Proteção de Cultivares, nós tivemos uma mudança radicalíssima. Né? Entraram novos obtentores, que aí chegaram multinacionais, né? E todo mundo foi se adequando e nós tivemos, então, cultivares diferentes respostas. Então, aumentou a produtividade, nós viemos aumentando a produtividade. Hoje, a média, nós vamos poder comparar, nós estamos em 3.600 quilos, né? Pelo que me passaram agora recente. Mas nós temos produtividade de sementes hoje, de cultivares, que passa de 100 sacas por hectare. Entendeu? Então tem gente que produz muito, muito mais. 100 sacas, para quem está ouvindo, a gente está falando de 6 mil quilos aí por hectare. Exatamente. Então, 6 vezes mais que tinha no passado e o dobro praticamente, quase o dobro do que a gente tem hoje. Do que você tem hoje. Então, ou seja, nós temos grandes oportunidades de aumentarmos essa produtividade. Não precisa de uma genética nova. Nós temos dentro da nossa genética. Já é realidade. Ela já é realidade. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar a cadeia como um todo. Então, eu tenho que olhar lá o que está acontecendo no meu solo, o meu manejo, será que está correto? Enfim, porque nós estamos perdendo, né? Se eu tenho uma cultivar que produz 100 sacas, por que eu estou produzindo 60? Eu tenho 40 aqui. Quem que está roendo esse 40 aqui? Né? Então, eu acho que isso daí faz parte do nosso trabalho, né? Como um todo mundo, para ver, nós precisamos ajudar a chegar nesse 100. Porque senão vem a genética nova, mas nós não estamos aproveitando as oportunidades que elas estão nos dando. Né? Eu estou deixando de produzir mais. Aonde estariam os principais gargalos
que permitem essa perda de eficiência, de eficácia no campo? Você tem bastante problema de manejo, você tem os nematóides, os fitopatógenos, vamos colocar, né, de maneira micro-organismo, vamos colocar de maneira geral como um todo. Você tem os fungos, você tem os nematóides, você tem, né, as bactérias, enfim, é uma parte importante da fitopatologia, tá? É muito importante. Você tem o clima, que também não te colabora, então o que você tem que fazer? O teu manejo tem que ser perfeito, porque você vai ter um problema que pode estar recorrente ali, né? Nós estamos vendo nossos amigos do Rio Grande do Sul, 5 anos sofrendo, né? Mesmo assim, eles produzem. É o local que não tem os desastres, estão produzindo muito. Então, você vê que existe a possibilidade de produção, né? Então, nós temos que fazer o dever de casa. Eu sempre falo, nós temos que fazer o dever de casa. Bonitinho, porque genética nós temos. Genética estão entregando nas nossas mãos. Mas nós não estamos sabendo, às vezes, oportunizar isso dali, né? Para extrair o máximo. Tá? Porque o que acontece? Você vai ter maior produtividade, é claro que isso daí vai ser interessante na sua conta, né? Isso aí é rentabilidade para o produtor. A gente sabe que traduz um valor um pouco mais baixo, mas você está ganhando em escala, né? O problema é se você não consegue produzir isso daí por alguma razão e você tem um custo de produção. Você tem que ter esse equilíbrio ali, né? Então, qual é o nível da qualidade da nossa semente, Brasil? Olha, essa pergunta é ótima. A nossa qualidade, Brasil como um todo, isso eu não tenho medo de errar. Primeiro, nós trabalhamos para elevar a qualidade o tempo todo. Tanto é que você viu o trabalho recente da Febrazen, a Prosmate liberando 90+. Então, ou seja, o Ministério exige 80. Se está colocando 10 pontos a mais num boletim de análise, num teste de germinação, quer dizer, eu estou colocando a mais. Só que quando eu falo em qualidade, eu não posso pensar só em qualidade fisiológica, que é o potencial fisiológico, a germinação e vigor. Eu tenho que pensar na genética, tenho que pensar no aspecto físico, eu tenho que pensar no sanitário, né? E junto com o fisiológico. Então eu tenho esses 4 que são atributos que compõem a qualidade da semente. Pensando nesses 4, nós temos no Brasil, com a dificuldade que tem, os diferentes biomas, um país subtropical, porque nós não temos mais subtropical, eu sempre falo isso. Os 3 do sul era subtropical, não existe mais isso, não existe. Então eu diria para você que nós estamos com uma qualidade média tendendo a elevar. Porque todos estão trabalhando para elevar a qualidade. É unânime, qualquer associação junto com seus associados, qualquer lugar você vai, as pessoas estão trabalhando para melhorar a qualidade de sementes. Tá simples? Não. Quem falar que tá mentindo. Nós temos ajuda da tecnologia? Temos ajuda da tecnologia. Senão a gente não estaria mais nem produzindo tanto como nós estamos. Então você tem que trabalhar com o conjunto de fatores e elevar a qualidade. Então, no sentido geral, nós estaríamos dentro do contexto, com qualidade média acima, entendeu? Porque tem anos mais difíceis, né? Tem anos mais fáceis, então num contexto geral, você está vendo. Mas eu digo para você, está se trabalhando muitíssimo para nós termos um Brasil tão difícil de fazer qualidade, que a gente dá banho em muita gente, muitos outros países aí, nós temos uma qualidade muito boa. Perante um país com desafios. extensão, né, territorial continental, como dizem, com biomas diversos, comportamentos completamente diferentes, solo, né, altitude, enfim. Você tem dentro da mesma propriedade, você tem mudança, né? Exatamente. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. O salto de qualidade, essa é uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, acredito, mas é para lhe ouvir falando mesmo. O salto de qualidade que nós tivemos de ganho nos últimos 45 anos, né? Uma velocidade X. Agora a gente tem toda a tecnologia, todos os aparatos que tornam tudo muito mais rápido. Dá para imaginar o salto que nós teremos nesses próximos 45 anos? Olha, inclusive já foi até a pauta de Cid News, né? De escrever para Cid News. Ele fez toda uma revista entrevistando várias pessoas de todos os setores, né, da nossa cadeia, olhando o futuro daqui 40 anos. Todos são unânimes. É disruptivo. Nós vamos subir muito. Nós vamos subir muito e nós temos que estar preparados, né? Profissionais, de fato, nós temos que ser profissionais, cada um no seu setor,
Mas existe aí, e a genética vai ser muito responsável disso. A genética, ela é alavancadora das outras coisas, gente, porque você pode ver, a máquina muda em função daquilo que está acontecendo ali, né? Exato. Então, a pessoa muda, o seu conhecimento vai mudando, vai trazendo coisa diferente. Então, eu acho que a genética é a alavancadora, ela é o abre-alas de toda a melhoria, de toda a evolução que vem chegando, né? As próximas tecnologias que estão mais a ponto de chegar no campo, quais seriam? Seria a CRISPR, né? A mudança da genética ali, porque a genética, eu sempre falo o seguinte, nós temos tecnologias importantíssimas, né? Diferentes formas de melhoramento, mas a genética, eu sempre costumo dizer, é um cavalo de raça que está embaixo de qualquer tecnologia que está sendo imposta ali, que é essa daí que é a principal. E nós temos aí uma diferença agora, né, que vem pela frente, 28, 30 lançamentos aí já da tecnologia CRISPR, né, que vai ser uma outra forma de chegar com esse material, de fazer um trabalho em cima desse material. Inclusive, temos bastante pessoas no melhoramento, a exemplo do Dr. Nepomuceno, que é chefe do centro da Embrapa Soja, que deu uma belíssima palestra agora no Febrazen, ficou todo mundo, né? Poxa vida, tem mudanças, né, que vão chegar. Nosso futuro é muito promissor, promissor, né? demais. A nossa realidade ela é fantástica e o nosso futuro é muito promissor. Não, e o Brasil, né? O Brasil, gente, eu acho o Brasil, assim, fantástico, porque ele é o celeiro do mundo, a gente sabe disso. A gente sabe que isso daí vai ser a realidade, já é a realidade, né? Então, eu recebi na Prosmate vários visitantes americanos que eles perguntavam, mas vocês querem mais produtividade? Vocês têm 3 safras, tem gente fazendo 3 safras, Paraná, Rio Grande do Sul, faz 3 safras, entendeu? Então, isso daí é uma realidade que nós estamos vivendo, né? E todo mundo, isso incomoda às vezes os outros, né? Porque fala, puxa, como é que esse povo tá... A nossa eficácia do produtor brasileiro, né? Isso aí não pode deixar de falar, né? É fantástica. Ele é resiliente, ele está, apesar de tudo e de todos, ele está firme e forte produzindo, ele está vindo, ele é adepto da tecnologia, né? Ele está mudando, porque mudou também as cabeças. Pode ver que por isso que eu falo, a genética muda todo mundo, né? Então, eu acho que é fantástico. E nós estamos só começando, viu? Só estamos começando. Da Fórmula 1, nós só demos um aquecimento, a voltinha de aquecimento. A voltinha de apresentação lá, muito bacana, concordo. Acho que nosso futuro é brilhante, brilhante mesmo, muito promissor. Bom, doutora, como eu sei que a senhora está no meio de um compromisso, aproveitando o horário de almoço para falar comigo aqui, eu vou tornar esse episódio um pouco mais curto que o habitual, então eu vou partir para a nossa reta final, que nós temos 3 perguntinhas aqui que são, né, chave. A primeira delas, qual a pergunta que a doutora Maria de Fátima Zorato gostaria de ter que responder um dia? Pergunta que ainda não lhe foi feita. Ai, deixa eu pensar. Uma pergunta que eu não recebi ainda, mas que realmente você poderia pensar. Sempre no sentido da melhoria, eu acho, né? Como fazer para melhorar mais ainda? Né? Que seria essa pergunta que eu gostaria que a pessoa chegasse daqui 40 anos me fazendo, porque nós não podemos parar de melhorar nunca, tá? Não, né? Assim, então, você precisa estudar mais, você precisa conhecer mais. Então, essa realmente acho que seria a pergunta que eu gostaria. Como fazer para melhorar ainda mais? Excelente, excelente. Isso mostra, né, esse olhar de evolução constante, né? Busca pela evolução constante, Busca né? pela evolução. É o que lhe move. Muito bacana, muito bacana. Uma curiosidade sobre a senhora. A curiosidade sobre mim é que ninguém sabe, às vezes, eu adoro velocidade. A senhora falou da Fórmula 1, eu já senti ali um pouquinho disso. Eu adoro Fórmula 1, eu adoro. Falou que a velocidade é comigo mesmo. E tem uma coisa interessante, que quem me conhece sabe, na época da Prosmate, eu tinha reuniões aqui em Cuiabá, então eu ficava em Rondonópolis, e eu cheguei ao ponto de fazer com 1h20 Rondonópolis-Cuiabá. E que ninguém acreditava nisso. A pessoa que monitorou quando eu saí, e depois quando eu cheguei, que eu liguei para saber, porque eu estava com um envelope para entregar, ele falou, eu não acredito, você está em Cuiabá?
entendeu? Meu Deus. Era 1h20. 220 então, quilômetros em 1h20, Você já imaginou? E não estava de Fórmula 1. Não estava de Fórmula 1, não estava de Fórmula 1. Não sei que jeito que eu fiz isso, mas a realidade foi essa. Mas a senhora assiste, por exemplo, Fórmula 1? Assisto. Tá com esperança agora com o Gabriel Bortoleto ali? Opa, mas fiquei muito feliz quando ele pontuou, fui felicíssima mesmo, e eu acredito no nosso brasileiro, eu acredito que, né, deram oportunidade, eu acredito que ele vá, né, em frente. Que bacana, que bacana. Muito legal. Essa eu não tinha a mínima ideia de que a senhora gostava tanto assim de velocidade. Muito bacana. Eu também já simpatizei ainda mais, porque eu sou fã de Fórmula 1, a nossa família lá em casa, todo mundo. Meu filho pequeno, ontem, né, abrindo aqui um parênteses, ontem eu tava montando um Lego com os meus filhos, né, minha filha tem 12 anos, meu pequeno vai fazer 5, um Lego do Gabriel Bortoleto, né, do Fórmula 1 dele, da Sauber, e ele ficou encantado, hoje ele queria levar pra escola. Eu falei, olha, o Lego não vai dar pra você levar pra escola, porque ele vai desmanchar. O piloto você pode, que é pequenininho, mas já passou pra geração futura. Muito legal, e tivemos pilotos maravilhosos, né, e tava um vácuo, né, na verdade, e agora tá surgindo a Já foi luz. assistir pessoalmente? Nunca fui assistir pessoalmente. Eu fui assistir a Fórmula 3 lá em Londrina, né, que teve uma oportunidade, eu fui assistir lá. Você sabe que tem muita gente da área de semente, né? O pessoal, por exemplo, lá São Paulo, da Agrosol mesmo, acompanha, um monte de gente vai pra lá, eu vivo conversando com eles sobre isso. E fica vibrando, né? E realmente eu nunca fui assistir só em Londrina a Fórmula 3, né, que tinha lá. Vale a pena, né? Vale a pena, nossa senhora. E se você me perguntar quem é o meu piloto, né, exceto os brasileiros, que eu quero que vá para frente, o Max Verstappen, eu acho ele fantástico. E será que o ano que vem ele vai continuar na... Eu não sei, tá ponto de interrogação, né? Hoje o Horner foi demitido, né? Então, eu acho que não sei, eu acho que com o Horner saindo, eu acho que o Verstappen também não fica, não. Você viu que ela entende mesmo, a gente abriu o leque aqui. E para encerrar aqui, doutora, a senhora está nas redes sociais, como que as pessoas lhe acham, lhe procuram para falar contigo? Olha, eu praticamente não tenho braço para rede social. Imagino. Né? Eu não tenho. Mas as pessoas me postam muito lá, todos os trabalhos que eu faço, né? Os eventos que eu estou o tempo todo. Eles fazem questão, às vezes, falar, não, eu quero tirar uma foto com você. Né? E eles postam, então eu sempre estou falando alguma coisa lá. Mas as pessoas me acham muito fácil. Né? Meu WhatsApp é o mais conhecido que tem na área de sementes. Só procurar o pessoal da área de sementes aí, que você liga na Prosmate ali, que já sabe que vai estar lá. O pessoal já sabe, né? O meu WhatsApp, acho que é um dos da área de sementes, acho que é um dos mais conhecidos. Certamente, certamente. Não mudou, né? Eu não mudo, não. Eu vou mudar quando eu aposentar. Com certeza absoluta. Aí já é estratégico. Né? Agora, quem vai daqui 40 anos responder até onde vai, como melhorar ainda mais, Exatamente. Não tem aposentadoria em mente tão cedo. Não tem. Eu acho que enquanto você puder produzir, enquanto você puder... Eu sempre penso assim, patrão. Enquanto eu puder estar ajudando alguém, porque indiretamente eu estou ajudando o produtor quando eu estou ajudando o analista dele, certo? Ou qualquer pessoa, porque hoje eu não estou só com o analista, eu estou com o pessoal da produção, eu estou com o pessoal da UBS, da IBS, que hoje, né? Então eu estou ajudando todas essas pessoas a entender de onde veio o problema, como veio. Então, enquanto eu estiver conseguindo atualizar, porque eu sou atualizadíssima, atualizando e ajudando a ganhar, eu estou no jogo. Entendeu? Excelente. Então, mas aí a partir do momento que você, já não tem, nós temos que saber o momento de sair. Né? Maravilha. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi uma honra, passou muito rápido aqui o episódio. Certamente quem está ouvindo vai gostar muito. Né? É uma honra mesmo entrevistá-la. Né? Parabéns pela história, pela carreira. Né? Como eu disse no começo aqui, fazia tempo que já estava né, esse pedido para que a senhora tivesse, essa vontade que a senhora pudesse participar aqui do podcast. Agradeço ao Cairo, que foi quem falou, olha, ela vai estar em Cuiabá, quer aproveitar? Falei, quero aproveitar com toda certeza. Vamos dar um jeito de fechar essa agenda. Te agradeço. Parabéns, foi uma honra. Muito obrigada, a honra foi toda minha estar aqui conversando com você, que é uma pessoa extraordinária no nosso agronegócio também. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.